Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Geneise, professora de Biologia. Eu vim aqui para a gente fazer a resolução de algumas questões, né, que vão servir como uma revisão para vocês desse segundo bimestre. Vamos lá? A primeira questão enuncia que na espécie humana podemos distinguir 4 grupos sanguíneos, né, diferentes: o sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Então, imagine que uma pessoa tem um tipo sanguíneo O, e aí ele pede para marcar as alternativas, a alternativa, no caso, né, que indica algumas características desse tipo sanguíneo. Então, a primeira lembrando que quem tem um sangue, né, do tipo O, ele não possui os aglutinogênios. Os aglutinogênios, eles estão relacionados justamente à tipagem, né, à presença do A, do B ou do AB, que no caso seriam os dois tipos de aglutinogênios. E o sangue do tipo O, ele tem as duas aglutininas, né, que é anti-A e anti-B, que são recursos de defesa para que ele reconheça, né, que aquele sangue não é o característico dessa pessoa, certo? Então, vamos para as alternativas. Então, a primeira diz que possui o aglutinogênio A e a aglutinina B. Então, ele, na verdade, ele não possui aglutinogênio, são as aglutininas anti-A e anti-B, né? Então, a segunda diz que possui o aglutinogênio B e a aglutinina anti-A, então não apenas eles. A C possui aglutinogênio AB e não possui as aglutininas, então seria o contrário, né? A alternativa D diz não possui aglutinogênio, verdade, né? Porque lá no sangue do tipo O não estão presentes partículas do sangue A, do sangue B ou do sangue AB, certo? Mas ele possui as aglutininas anti-A e anti-B. Então, ele reconhece, né, esses partículas como se fossem corpos estranhos. Então, ele possui, sim, essas duas aglutininas, sendo, portanto, a alternativa correta. E a alternativa E possui o aglutinogênio X e a aglutinina anti-X. Esses tipos de aglutinogênio e aglutinina nem existem, ok? Então, a questão 2 fala também, né, de tipagem sanguínea, e ele fala o seguinte: os grupos sanguíneos são definidos em função da presença de um aglutinogênio na superfície das hemácias. Indivíduos portadores do sangue do grupo A apresentam o aglutinogênio A. Indivíduos portadores do sangue do grupo B apresentam o aglutinogênio B. Indivíduos portadores do sangue do grupo AB apresentam ambos os aglutinogênios. E os indivíduos do grupo O não apresentam nenhum desses dois aglutinogênios, como a gente já viu na questão passada. Então, qual é a questão aqui? O pai de Fernanda pertence ao grupo B, certo? E a sua mãe pertence ao grupo sanguíneo A. Então, a gente tem aí, ó, o pai, né, de Fernanda, sangue do tipo B, então ele pode ter esses dois genótipos. E a mãe de Fernanda é um sangue do tipo A, que ela pode ter esses dois genótipos, né? Isão, azão, ou isão, azão, izinho. Assim, ele diz também que sua avó materna, ou seja, a mãe da mãe, e o seu avô paterno, ou seja, o pai do pai de Fernanda, eles têm o sangue do grupo O. Ou seja, para eles possuírem esse sangue, né? Então, eles têm esse fenótipo do grupo O e eles têm um genótipo do tipo Izinho, Izinho, certo? Então, o pai e a mãe de Fernanda obrigatoriamente são portadores desse gene Izinho, certo? Então, por isso que o genótipo do pai é o Isão, Bezão, Izinho, e o genótipo da mãe de Fernanda é Isão, Azão, Izinho. Então, a pergunta, né, é qual a probabilidade de que Fernanda pertença, né, ao grupo AB? Então, a gente sabe que o pai é sangue do tipo B e a mãe é sangue do tipo A. E aí, a gente tem os dois genótipos possíveis, né? E fazendo esse cruzamento, a gente percebe que o genótipo para ela ter um fenótipo de sangue tipo AB seria Isão, Azão, Isão, Bezão, né? Então, temos aí uma possibilidade no meio de um universo de 4 possíveis, que nos dá um resultado de 25%, ou seja, a alternativa correta é a alternativa D de dado. A questão 3 fala que
Os tipos sanguíneos, né, do sistema BO de 3 casais e de 3 crianças são mostrados a seguir. Então, por exemplo, a gente tem o primeiro casal, que temos homem e mulher do sangue, né, com o fenótipo AB. Temos o segundo casal, que tanto o homem como a mulher tem um fenótipo de sangue do tipo B. E um terceiro casal, que um indivíduo tem um sangue do tipo A e o outro indivíduo um sangue do tipo O. Certo? E aí a gente tem 3 crianças, né, com 3 tipagens sanguíneas diferentes. E a gente quer descobrir quem é filho de quem, né, nessas possibilidades aí desses cruzamentos. Então, o primeiro casal que tem a tipagem sanguínea AB, né, a gente tem um genótipo para eles, um único genótipo possível, que no caso é isão azão e isão bezão, certo? Então, nesse caso, se a gente está cruzando duas coisas que são iguais, absolutamente iguais, a gente só tem uma possibilidade, que essa criança, ela venha com a mesma tipagem sanguínea dos pais. Então, no caso, o primeiro casal são pais, né, é o casal que é pai da criança C, né, criança que tem tipo sanguíneo AB, certo? O segundo casal, a gente tem 2 indivíduos com sangue B. Então, um indivíduo que tem um sangue B, ele tem 2 possíveis genótipos, certo? Ele pode ser isão, bezão, ou isão, bezão, izinho, né? Ter ali um gene portador de recessivo, né? Então, nesse caso, ele teria a possibilidade de ter um filho, né, ou do tipo sanguíneo B, que a gente não tem essa opção da criança, ou os pais seriam isão, bezão, izinho, e cada um doa o gene izinho, e teríamos uma criança com a tipagem sanguínea O, certo? Então, o segundo casal, ele só tem a possibilidade de ter a criança dentre essas opções, né, com a tipagem sanguínea do tipo O, certo? O terceiro casal, a gente tem um indivíduo que tem um tipo sanguíneo A, ele pode ser isão azão ou isão azão izinho. E o outro indivíduo, ele só tem a possibilidade de ter o genótipo izinho, certo? Então, com isso, a gente percebe que essa criança, né, a criança 3, ou a criança, a primeira criança, né, que tem o sangue do tipo A, só pode ser filha desse último casal, pois um indivíduo vai doar um sangue pode ser homozigoto dominante, né? E aí ele vai doar um gene isão azão e o outro indivíduo que é do sangue do tipo O izinho. E como o gene, né? O alelo isão azão ele domina, então essa criança veio com sangue do tipo A. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, né? O primeiro casal é pai da terceira criança, o segundo casal é pai da segunda criança e o terceiro casal é pai da primeira criança. A questão 4 diz: a anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. É uma alteração gênica caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada hemoglobina S. Então, a anemia falciforme está relacionada à hemoglobina S, certo? Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos com formato de foice, daí o seu nome. Se uma pessoa, né, recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir a hemoglobina S, ela nasce com um par de genes S-zão, e assim terá a anemia falciforme. Se receber de um dos pais o gene da hemoglobina S e um outro gene da hemoglobina A, ele não terá a doença, terá apenas o traço falciforme, que é azão S-zão. E não precisará do tratamento especializado. Entretanto, deverá saber que, se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão sim desenvolver a doença, certo? Então, 2 casais, ambos membros heterozigotos do tipo azão S-zão, tá? Para o gene da hemoglobina, querem ter um filho cada. Então, dado que um casal é composto por pessoas negras e o outro por pessoas brancas, a probabilidade de ambos os casais terem filhos, então cada casal ter o seu filho afetado com a anemia falciforme é igual a. Então vamos lá, só para resumir, quem tem uns alelos na excisão possui
a anemia falciforme, ou seja, é afetado. E quem possui o heterozigoto, né, possui os alelos azão e cisão, possui apenas um traço falciforme, mas essa pessoa ela é caracterizada como sendo não afetada, ela é normal. E daí qual é a situação? Um casal onde o homem e a mulher são heterozigotos, certo? Então os dois têm o genótipo azão e cisão, tá? E aí são casais que têm a mesma situação entre eles e ele quer saber a possibilidade desses dois casais terem um filho afetado. Então, a gente sabe que, de acordo com o quadro de Punnett, né, se a gente faz o cruzamento aí de dois indivíduos que são heterozigotos, a gente tem a possibilidade de formar todos os genótipos, todas as combinações possíveis. Então, a gente teria, né, como as combinações, um indivíduo aí, 1/4 de probabilidade de ter um indivíduo azão, que nesse caso seria da hemoglobina normal, né, absolutamente normal. Teríamos 2 entre 4 possibilidades de termos filhos, né, heterozigotos, que teria apenas o traço, e 1 entre 4 possibilidades de ter um filho afetado, que seria com o gene excisão, certo? Então, como sabemos que para cada casal a gente tem 1/4 de possibilidade, essa questão é de segunda lei, né? E pede para a gente fazer a probabilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, a gente vai utilizar aquela regra, que é a regra do I. Então, eu quero que aconteça isso e eu quero que aconteça isso. Portanto, a gente faz o produto das probabilidades, né, separadas, individuais. Então, a gente faz aí o produto de 1/4 por 1/4, né? E com isso a gente multiplica os numeradores, né, que vai dar 1, e multiplica os denominadores, que vai dar 16. 4 vezes 4 dá 16. Então, a probabilidade desses dois casais terem filhos afetados, né, um e o outro, nos dá aí uma probabilidade de 1 sobre 16, que em percentual, né, a gente fazendo esse resultado multiplicando por 100, nos dá um valor em percentual, que vai ser 6,25%, ou seja, uma probabilidade baixa, né? Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. A questão 5 fala: um homem polidáctilo e não albino. Gente, a questão da polidactilia é você ter mais de 5 dedos, né, em algum membro, pode ser no pé ou na mão, tá? E ela é uma característica dominante. E a pessoa que é afetada é porque é dominante, tá? E ele diz também que esse mesmo homem ele é não albino. O albinismo já é uma característica recessiva, que é a questão da falta, né, de melanina, da proteína da melanina, tá? Então, aí falta um pouco de pigmentação. Então, o homem que ele é polidáctilo e não albino, ele é filho de uma mãe albina, casa-se com uma mulher que não tem a polidactilia e é albina, certo? O primeiro filho desse casal, ele é normal para ambos as características, né? E a mulher está grávida para a segunda criança, da segunda criança. A probabilidade dessa segunda criança ser polidactilia, ter, né, essa polidactilia e albina é de, ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade dessa criança ela ser recessiva para o albinismo, ou seja, ser azinho, tá? E ser dominante para a polidactilia. Então, visualizando esse quadro, a gente tem, né, um resumo aí desses genótipos e fenótipos. Então, o homem, ele tem a polidactilia, certo? E, para isso, vamos, né, considerar, utilizando aí a letra P, né, para identificar a questão da polidactilia. Então, o genótipo dele é um genótipo Pzinho. Ah, professora, por que Pzinho e não Pzão? Já que ele tem uma característica dominante. Porque a filha dele não tem. A questão diz que a primeira filha do casal é normal para ambos as características. Então, para a filha dele não ter, é porque ele tinha, né, pelo menos um alelo recessivo aí para doar e essa filha não ter, porque quem é recessivo não tem essa característica, certo? Quanto ao albinismo, ele não tem, porém, ele é portador. Por que ele é portador? Porque ele é filho de uma mãe albina. Então, a mãe ela só tinha um alelo recessivo para doar para ele. A característica não apareceu nele, por quê? Porque essa característica ela é recessiva. Ela só aparece em homozigose, certo? Já a mulher
não tem a polidactilia, então se ela não tem, a gente já sabe que essa é uma característica dominante, então se ela não tem, ela é recessiva, então ela é pezinho, pezinho, e ela é albina, e é uma característica recessiva, o albinismo, então ela tem um genótipo aí, Azinho, Azinho. E aí eu vou cruzar, né, esse casal eu vou cruzar de forma isolada, fazer um cruzamento aqui, um quadro de Pinet para a polidactilia e um quadro de Pinet para o albinismo, tá, para não haver confusões. Então, para a polidactilia, eu tenho aí que o homem tem o genótipo Pzão, Pzinho, e a mulher o genótipo Pzinho, Pzinho. Então, fazendo esse cruzamento, a probabilidade de ter um indivíduo com polidactilia, que aí seria qualquer genótipo que tenha um alelo dominante, seria de 1/2, que no caso seria Pzão, Pzinho e Pzão, Pzinho, né? E aí, analisando também, né, agora fazendo o quadro de Pinet aqui para a característica do albinismo, a gente tem que a mãe é albina, né, então ela é azinho, azinho, e o pai não tem albinismo, porém ele é portador porque a mãe dele era. Então ele é azão, azinho. E aí a gente tem também uma probabilidade de 1/2, né, desse indivíduo que vem desse cruzamento ter a característica do albinismo. Então com isso a gente tem um problema de probabilidade, utilizando aquela mesma regra, a regra do I. Eu quero saber qual a probabilidade do indivíduo ter essa característica e essa outra característica. Então, a gente fazendo o produto das probabilidades, vai nos dar um resultado aí de 1/4, né? 1/2 vezes 1/2 dá 1/4, que no caso é a alternativa A. A sexta questão diz: um casal possui 2 filhas e planeja ter um outro filho. O marido acredita que há mais chances de nascer outra menina do que nascer um menino, uma vez que eles já possuem 2 filhas. Qual a chance de um bebê do sexo masculino ser gerado em uma nova gestação? Gente, independe das gerações anteriores, certo? Cada vez que a gente tem um cruzamento e a gente quer, né, tentar ver a probabilidade de ter um indivíduo do sexo feminino ou um indivíduo do sexo masculino, é uma nova situação, certo? Então, no caso, teríamos uma chance, né, de 50% de termos um bebê do sexo masculino e 50% de ter um indivíduo do sexo feminino. Então, no caso, a alternativa correta é a alternativa C. A questão 7 diz: muitas pessoas afirmam que o sexo do bebê é determinado pelo homem. Essa afirmação está correta? Então, só revisando, né? Que a gente tem um indivíduo do sexo feminino, ele vai ter os seus cromossomos sexuais X e X, né? Então, 2 cromossomos sexuais do tipo X. Já o indivíduo do sexo masculino tem um cromossomo sexual do tipo X e um outro do tipo Y. Então, essa variância, né, da presença do cromossomo do tipo Y vai dizer se tem a sua ausência, significa que eu vou ter apenas a possibilidade de termos X indivíduo do sexo feminino. Se, por acaso, o pai doa o seu cromossomo Y, então a gente vai ter um indivíduo do sexo masculino. X, a mãe só tem a possibilidade de doar o cromossomo X, vamos ter um indivíduo do sexo masculino que tem os cromossomos X e Y. Então, por isso que existe essa dependência, né, que o homem que vai determinar. Então, a partir de qual cromossomo o homem doou nesse cruzamento, vai identificar qual o sexo da criança. Então, a alternativa A diz assim: sim, né, que essa afirmativa está correta, pois o homem pode fornecer um cromossomo X ou 2. Para começar, o homem não tem 2 cromossomos X, ele tem a possibilidade de doar um cromossomo X ou um cromossomo Y. Então, a B diz sim, pois o homem possui cromossomos X e Y. Então, essa está correta. A C diz não, pois isso dependerá do gameta da mãe. Não, certo? A mãe só tem uma possibilidade de doar cromossomo X. A D diz não, pois apenas a mãe pode determinar se será doado 1 ou 2 cromossomos. Não, ela não tem essa capacidade de determinar, ela só tem a possibilidade de doar 1, que tem que vir um do pai e um outro da mãe. A E, nem o homem nem a mulher determinam o sexo de uma criança, e sim um processo de mutação. Não, gente, não tem nada a ver.
A oitava questão diz: a hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X, né? Então, é uma doença que trata-se de uma herança sexual que é ligado ao cromossomo X. Então, a gente já sabe que tanto indivíduos do sexo feminino como indivíduos do sexo masculino são capazes de adquirir essa característica, né? Essa doença. Então, supondo que um casal normal case-se um homem normal, na verdade, case-se com uma mulher que seja portadora. Qual a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica? Então, vamos lá. Os genótipos, né? A mulher ela é portadora, então ela tem um cromossomo X que tem o gene Hzão e um outro que tem o gene Hzinho. Ela apenas porta. O homem normal, então, ele tem o seu cromossomo X com Hzão, certo? E o cromossomo Y sem, né? Porque não é uma característica relacionada ao cromossomo Y, e sim ao cromossomo X. Ah, professora, mas aí como é que eu sei que essa é uma doença recessiva ou dominante? Então, nesse caso, a questão nos deu, né? Nos disse que era um gene de caráter recessivo. Então, quem tem esse gene recessivo em homozigose, vai ter a característica. O homem, ele tem apenas um cromossomo X, né? Então, se nesse único cromossomo X que ele tem já aparece um gene recessivo, então ele vai ter já vai apresentar essa característica, certo? E na mulher precisa aparecer, né, em homozigose. Então, qual a probabilidade, né, desse casal gerar essa filha hemofílica? Então, para ela ser hemofílica, como eu já falei para vocês, uma menina, né? Então, ela tem os cromossomos sexuais X e X, e aí ela precisa ter os genes recessivos em homozigose. Então, a gente pode observar que das meninas, né, que 50% de chance é de vir meninas, uma ela é dominante, ela é homozigoto dominante, e uma outra ela é heterozigoto dominante. Então, não existe possibilidade alguma de termos uma filha com a característica da hemofilia. Se a pergunta fosse em relação ao menino, né? Então, a gente teria, assim, 25% de chance de ter um indivíduo sexo masculino e hemofílico. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, tem 0% de chance de termos esse indivíduo do sexo feminino que seja afetado. A última questão diz: imagine que uma mulher daltônica se case com um homem normal e que eles tenham um filho do sexo masculino. Então, sabendo que o daltonismo é uma herança ligada ao cromossomo X, ou seja, homens e mulheres têm a capacidade de terem essa doença, certo? Então, marque a alternativa correta. Então, eu digo que a mulher ela é daltônica, então ela tem, né, os seus dois cromossomos sexuais X com o gene recessivo, então ela tem, né, XDzinho, XDzinho, e o homem, ele é normal, então ele tem o seu cromossomo X com o gene dominante, Dzão, certo? E aí, fazendo esse cruzamento, qual a probabilidade da gente ter uma criança, né, um filho do sexo masculino que tenha o daltonismo? Então, nesse caso, a gente tem, né, entre 4 possibilidades, a gente tem 2 possibilidades, ou seja, 50% de vir um indivíduo do sexo masculino. E nesse caso, a gente tem 100% de chance desse indivíduo que veio do sexo masculino vir também com a doença. Por quê? Porque é uma doença que é relacionada ao cromossomo X, e a mãe que doa o cromossomo X, ela tem os dois genes recessivos, então ela só tem possibilidade de doar esse Dzinho. E já que a criança é do sexo masculino, ele tem também um cromossomo Y, e esse cromossomo Y, ele só pode ter vindo do pai dele. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. A criança, com toda certeza, será daltônica, lembrando que é um indivíduo do sexo masculino. Então, a última questão, ela tem um segundo enunciado. Ela diz: a hipofosfatemia, né, com raquitismo resistente à vitamina D, é uma anomalia hereditária. Na prole de homens afetados, com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos normais. Então, é correto concluir que, primeiro, que a gente já está vendo se ele está dando essa diferenciação, né,
nos indivíduos que são do sexo feminino e do sexo masculino, que eles são afetados de formas diferentes, a gente já sabe que está relacionada a cromossomo sexual, é isso? Então, essa doença, ela se manifesta em proporções diferentes em homens e em mulheres. Então, nos cruzamentos de homens afetados com mulheres normais, percebe-se que nessa prole os homens são normais. E isso demonstra que o gene afetado deve estar lá no cromossomo X. Uma vez que os filhos, os filhos homens lá, o pai não vai transmitir, então ele vai transmitir apenas o cromossomo Y, e aí eles não são afetados. Então, mais uma evidência que trata-se de uma doença relacionada ao cromossomo X. Então, observe também que as meninas, todas são afetadas, pois receberam do pai afetado esse cromossomo X, que a gente sabe que do sexo feminino tem 2 cromossomos X, um do pai e um da mãe, certo? E aí, do pai, elas herdaram, o cromossomo X com a doença. Então, em virtude das meninas possuírem apenas um cromossomo X como gene para a doença, e serem portadoras dela, podemos concluir que esse ele é um gene dominante. Então, a alternativa correta dessa questão é que é uma anomalia determinada por um gene dominante ligado ao sexo, alternativa B. Gente, então por hoje, obrigada pela atenção, até a próxima aula, espero que vocês estudem e um beijo.